Título V do cumprimento da sentença. Capítulo I. Disposições gerais. Artigo 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no livro 2º da parte especial deste Código. Parágrafo 1. Graus. O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. Parágrafo 2. Graus. O devedor será intimado para cumprir a sentença, e, pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, segunda, por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso 4º, terceira, por meio eletrônico, quando, no caso do parágrafo 1 do artigo 246, não tiver procurador constituído nos autos quarta, por edital, quando, citado na forma do artigo 256, tiver sido revel na fase de conhecimento. Parágrafo 3. Graus. Na hipótese do parágrafo 2, inciso 2ª e 3ª, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do artigo 274. Parágrafo 4. Graus. Se o requerimento a que alude o parágrafo 1º for formulado após 1 ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do artigo 274 e no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 5. Graus. O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Observação: a sentença atinge apenas os envolvidos no processo. Artigo 514. Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita a condição ou termo, o cumprimento da sentença dependerá de demonstração de que se realizou a condição, ou de que ocorreu o termo. Observação: condição é um evento futuro incerto, e o termo é um evento futuro certo. Artigo 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste título. Observação: são títulos que serão executados, e as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Observação: não é sentença, mas sim decisões. Segunda, a decisão homologatória de autocomposição judicial. Terceira, a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Observação: nestes dois últimos é devida a execução quando não cumprido o acordo. Quarta, o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal. V. O crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. Sexta, a sentença penal condenatória transitada em julgado. Observação: pode conter na ponto penal obrigação de pagar. Sétima, a sentença arbitral. Oitava, a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nona, a decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do exequatur à carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça. X. Vetado. Parágrafo 1. Graus. Nos casos dos incisos 6 a 9, o devedor será citado no juízo cível para o cumprimento da sentença ou para a liquidação no prazo de 15 dias. Parágrafo 2. Graus. A autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo. Artigo 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante e os tribunais nas causas de sua competência originária. Observação: competência original e não recursaria. Segunda, o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Terceira, o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 2ª e 3ª, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução, ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer,
casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. Artigo 517. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no artigo 523. Parágrafo 1 graus. Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão de teor da decisão. Parágrafo 2 graus. A certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 dias e indicará o nome e a qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário. Parágrafo 3 graus. O executado que tiver proposto ação rescisória para impugnar a decisão exequenda pode requerer, às suas expensas e sob sua responsabilidade, a anotação da propositura da ação à margem do título protestado. Observação: anotação que aquele título protestado decorre de uma sentença e que dessa sentença pende de julgamento uma ação rescisória para anulá-la. Parágrafo 4 graus. A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório, no prazo de 3 dias, contado da data de protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação. Artigo 518. Todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidas, questionadas, pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz. Artigo 519. Aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença, provisório ou definitivo, e à liquidação, no que couber, as decisões que concederem tutela provisória. Capítulo 2º do cumprimento provisório da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. Artigo 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime. Observação: é cumprimento provisório pois estamos diante de sentença impugnada por recurso sem efeito suspensivo, ou seja, sem trânsito em julgado. E corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, credor, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Segunda, fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. Terceira, se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução. Quarta, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idoneia, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Parágrafo 1 graus. No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do artigo 525. Parágrafo 2 graus. A multa e os honorários, a que se refere o parágrafo 1 do artigo 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. Observação: essa multa é a multa de 10% sobre os honorários de advogados e 10% sobre a dívida. Parágrafo 3 graus. Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. Observação: o devedor pagou para evitar a multa, portanto não é prejudicado o recurso que possa por ele ser interposto. Parágrafo 4 graus. A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso 2º não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvado, sempre, o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. Parágrafo 5 graus. Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça a obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa aplica-se, no que couber, o disposto neste capítulo. Artigo 521. A caução prevista no inciso 4º do artigo 520 poderá ser dispensada nos casos em que
e o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem. Segunda, o credor demonstrar situação de necessidade. Terceira, pender o agravo do artigo 1042. Quarta, a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Artigo 522. O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente. Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição será acompanhada de cópias das seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. E decisão exequenda. Segunda, certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo. Terceira, procurações outorgadas pelas partes. Quarta, decisão de habilitação, se for o caso. V. Facultativamente, outras peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito. Capítulo 3º do cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. Artigo 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver. Parágrafo 1 graus. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários de advogado de 10%. Parágrafo 2 graus. Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no parágrafo 1 incidirão sobre o restante. Parágrafo 3 graus. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Artigo 524. O requerimento previsto no artigo 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter e o nome completo, o CPF ou nucleoa jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no artigo 319, parágrafos 1 a 3º. Segunda, o índice de correção monetária adotado. Terceira, os juros aplicados e as respectivas taxas. Quarta, o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados. V. A periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso. Sexta, especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados. Sétima, indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível. Parágrafo 1 graus. Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada. Parágrafo 2 graus. Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado. Parágrafo 3 graus. Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência. Parágrafo 4 graus. Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 dias para o cumprimento da diligência. Parágrafo 5 graus. Se os dados adicionais a que se refere o parágrafo 4 não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe. Artigo 525. Transcorrido o prazo previsto no artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Observação: abre-se o prazo para que o executado se defenda com os motivos pelos quais não pagou no prazo estipulado.
Parágrafo 1º. Na impugnação, o executado poderá alegar e falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia. Segunda, ilegitimidade de parte. Terceira, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Quarta, penhora incorreta ou avaliação errônea. V, excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. Sexta, incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Sétima, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Observação: tem que ser superveniente à sentença, pois, se não o fosse, a sentença analisaria essas causas. Parágrafo 2 graus. A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos artigos 146 e 148. Parágrafo 3 graus. Aplica-se à impugnação o disposto no artigo 229. Parágrafo 4 graus. Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Parágrafo 5 graus. Na hipótese do parágrafo 4, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Parágrafo 6 graus. A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado, e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes, e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Parágrafo 7 graus. A concessão de efeito suspensivo a que se refere o parágrafo 6 o não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens. Parágrafo 8 graus. Quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser respeito apenas à parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. Observação: neste caso, o efeito suspensivo dar-se-á apenas à parte controversa, ou seja, à parte restante. Parágrafo 9 graus. A concessão de efeito suspensivo à impugnação deduzida por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não impugnaram, quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao impugnante. Parágrafo 10º. Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando, nos próprios autos, caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz. Parágrafo 11º. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. Parágrafo 12º. Para efeito do disposto no inciso 3º do parágrafo 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo STF como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Parágrafo 13º. No caso do parágrafo 12º, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica. Parágrafo 14º. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no parágrafo 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Parágrafo 15º. Se a decisão referida no parágrafo 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF. Artigo 526. É lícito ao réu,
antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo. Parágrafo 1 graus. O autor será ouvido no prazo de 5 dias, podendo impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela incontroversa. Parágrafo 2 graus. Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão multa de 10% e honorários advocatícios, também fixados em 10%, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes. Parágrafo 3 graus. Se o autor não se opuser, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo. Artigo 527. Aplicam-se as disposições deste capítulo ao cumprimento provisório da sentença, no que couber. Capítulo 4. Do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos. Artigo 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Parágrafo 1 graus. Caso o executado, no prazo referido no caput, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no artigo 517. Parágrafo 2 graus. Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. Parágrafo 3 graus. Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do parágrafo 1, decretar-lhe a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. Parágrafo 4 graus. A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. Parágrafo 5 graus. O cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas. Parágrafo 6 graus. Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão. Observação: a prisão é um meio coercitivo para o pagamento de alimentos. Se pagar, a prisão é relaxada. Se o sujeito não foi preso ainda, o juiz expedirá um contramandado de prisão. Parágrafo 7 graus. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução, e as que se vencerem no curso do processo. Observação: se o pai pagar as 3 parcelas anteriores ao ajuizamento da execução, não será ordenada sua prisão. Parágrafo 8 graus. O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto neste livro, título 2º, capítulo 3º, caso em que não será admissível a prisão do executado, e recaindo a penhora em dinheiro, bloqueio em conta. A concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. Observação: o exequente pode optar pelo cumprimento da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa em vez da prisão civil, hipótese em que abrirá mão desta. Parágrafo 9 graus. Além das opções previstas no artigo 516, parágrafo único, o exequente pode promover o cumprimento da sentença ou decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu domicílio. Artigo 529. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. Parágrafo 1 graus. Ao proferir a decisão, o juiz oficiará, manda ofício, à autoridade, à empresa ou ao empregador, determinando, sob pena de crime de desobediência, o desconto a partir da primeira remuneração posterior do executado, a contar do protocolo do ofício. Parágrafo 2 graus. O ofício conterá o nome e o número do CPF do exequente e do executado, a importância a ser descontada mensalmente, o tempo de sua duração e a conta na qual deve ser feito o depósito. Parágrafo 3 graus.
Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse 50% de seus ganhos líquidos. Observação: pode ser descontado de seus rendimentos o débito total da execução parceladamente, desde que a soma da parcela do débito mais valor mensal da pensão não ultrapasse 50% de seu rendimento líquido. Artigo 530. Não cumprida a obrigação, observar-se-á o disposto nos artigos 831 e seguintes. Artigo 531. O disposto neste capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios. Observação: definitivo, transitado em julgado. Parágrafo 1 graus. A execução dos alimentos provisórios, bem como a dos alimentos fixados em sentença ainda não transitada em julgado, se processa em autos apartados. Observação: se processa em autos apartados, pois no processo principal está em discussão o valor a ser fixado. Parágrafo 2 graus. O cumprimento definitivo, transitada em julgado, da obrigação de prestar alimento será processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença. Artigo 532. Verificada a conduta procrastinatória do executado, o juiz deverá, se for o caso, dar ciência ao MP dos indícios da prática do crime de abandono material. Artigo 533. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão. Observação: este artigo refere-se à pensão alimentícia àquele que sofreu um ato ilícito e, por consequência deste, está incapacitado e deverá recebê-la, por ordem judicial. Por exemplo, um bêbado atropelou uma pessoa e a deixou tetraplégica, o juiz poderá fixar a pensão. Parágrafo 1 graus. O capital a que se refere o caput, representado por imóveis ou por direitos reais sobre imóveis suscetíveis de alienação, títulos da dívida pública ou aplicações financeiras em banco oficial, será inalienável e impenhorável enquanto durar a obrigação do executado, além de constituir-se em patrimônio de afetação. Observação: este capital é o que assegura o pagamento dessa pensão, sendo ele inalienável e impenhorável enquanto durar. Parágrafo 2 graus. O juiz poderá substituir a constituição do capital pela inclusão do exequente em folha de pagamento de pessoa jurídica de notória capacidade econômica ou, a requerimento do executado, por fiança bancária ou garantia real, em valor a ser arbitrado de imediato pelo juiz. Parágrafo 3 graus. Se sobrevier modificação nas condições econômicas, poderá a parte requerer, conforme as circunstâncias, redução ou aumento da prestação. Parágrafo 4 graus. A prestação alimentícia poderá ser fixada tomando por base o salário mínimo. Parágrafo 5 graus. Fim da obrigação de prestar alimentos, o juiz mandará liberar o capital, cessar o desconto em folha ou cancelar as garantias prestadas. Capítulo V do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública. Artigo 534. No cumprimento de sentença que impuser à fazenda pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo e o nome completo e o número do CPF ou do pessoa jurídica exequente. Segunda, o índice de correção monetária adotado. Terceira, os juros aplicados e as respectivas taxas. Quarta, o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados. V. A periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso. Sexta, a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados. Parágrafo 1 graus. Havendo pluralidade de exequentes, cada um deverá apresentar o seu próprio demonstrativo, aplicando-se à hipótese, se for o caso, o disposto nos parágrafos 1 e 2 do artigo 113. Parágrafo 2 graus. A multa prevista no parágrafo 1º do artigo 523 não se aplica à fazenda pública. Artigo 535. A fazenda pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir
e falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia. Segunda, ilegitimidade de parte. Terceira, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Quarta, excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. V. Incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Sexta, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. Parágrafo 1 graus. A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos artigos 146 e 148. Parágrafo 2 graus. Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá a executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. Parágrafo 3 graus. Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada. E expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal. Segunda, por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. Parágrafo 4 graus. Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. Parágrafo 5 graus. Para efeito do disposto no inciso 3º do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo STF como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Parágrafo 6 graus. No caso do parágrafo 5, os efeitos da decisão do STF poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. Parágrafo 7 graus. A decisão do STF referida no parágrafo 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Parágrafo 8 graus. Se a decisão referida no parágrafo 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF. Capítulo 6º do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer e de não fazer ou de entregar coisa. Artigo 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica, é aquela que exatamente o que contratou, ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente àquilo que contratou, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Parágrafo 1 graus. Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. Parágrafo 2 graus. O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 oficiais de justiça, observando-se o disposto no artigo 846, parágrafos 1 a 4, se houver necessidade de arrombamento. Parágrafo 3 graus. O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência. Parágrafo 4 graus. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o artigo 525, no que couber. Parágrafo 5 graus. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. Artigo 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória, ou na sentença ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação,
e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Parágrafo 1 graus. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que e se tornou insuficiente ou excessiva. Segunda, o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Parágrafo 2 graus. O valor da multa será devido ao exequente. Parágrafo 3º. A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Observação: ou seja, não é preciso o trânsito em julgado para cumprir o pagamento da multa, porém o levantamento do valor será somente após o trânsito em julgado favorável. Parágrafo 4 graus. A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. Observação: a multa incide a partir de quando foi descumprida a decisão e incidirá até a decisão ser cumprida. Parágrafo 5 graus. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. Artigo 538. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão, se for coisa móvel, ou de imissão na posse, se for coisa imóvel, em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. Parágrafo 1 graus. A existência de benfeitorias, acréscimos e obras feitas pelo ocupante do imóvel, deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível e justificadamente do respectivo valor. Parágrafo 2 graus. O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento. Observação: o direito de segurar a posse em razão das benfeitorias deve ser arguido na contestação. Parágrafo 3 graus. Aplicam-se ao procedimento previsto neste artigo, no que couber, as disposições sobre o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer.